Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, conforme era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, 27 de julho, quarta-feira, 17ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que a Igreja nos dá de hoje é tirado de Mateus 13, de 44 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-vindos, quarta-feira, 27 de julho, vamos caminhando para o final do mês. Uma escritora chamada Helena Blavatsky, que nasceu em 1831 e morreu em 1891, dizia: o homem faz de si a imagem de seus sonhos. O homem faz de si a imagem de seus sonhos. E aí a gente se pergunta, quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas buscas? A gente ainda sonha? Eu lembro muito bem na aposentadoria, quando o cardeal Carlos Martini Milão aposentou 75 anos, uma repórter perguntou: e aí, com 75 anos, o senhor ainda sonha? E ele respondeu: sonho, eu ainda sonho na medida da eternidade. Meus sonhos agora são na medida da eternidade. Depois ele escreveu no outro artigo de que ele não sonha mais com uma igreja diferente. Ele não sonha mais com uma igreja que seja mais honesta, justa. Ele não sonhava mais com uma igreja de que iria acolher quem não deu certo na vida, quem não deu certo no casamento, quem não deu certo na afetividade. Ele não sonha mais numa igreja que fosse um pouco mais honesta e justa. A função dele agora no resto da vida não era mais sonhar com uma igreja diferente. A função da vida dele agora era rezar para que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude na nossa vida. E por isso o homem faz de si a imagem de seus sonhos. O Evangelho vai nos falando do reino de Deus, E o reino de Deus, voltamos a dizer, que é o tema central da pregação de Jesus. E Jesus usa hoje duas referências de valores, de coisas importantes: tesouro e pedras preciosas, riquezas. Jesus olha porque nós vivemos de riqueza. A grande pergunta, às vezes, que a gente faz no decorrer da vida: qual que é a minha grande riqueza? Qual que é a minha grande riqueza? Qual que é a minha grande... Onde é que está o tesouro da minha vida? As coisas valiosas da minha vida, da minha história? Jesus disse que o tesouro da vida está no nosso coração. No coração estão os nossos tesouros. Porque na Bíblia o coração é o lugar também da consciência, Os sentimentos ficam nas entranhas. O coração é o lugar da consciência, da sabedoria. E ali estão os nossos tesouros. E aí a gente sempre pergunta quais são os tesouros da vida e quais são os tesouros que eu procuro. Qual que é a riqueza que eu quero para a minha vida? Cada vez na vida a gente tem nossas fases, Quando a gente é adolescente, a gente tem muitos sonhos de poder, de riqueza, de vaidade. Quando a gente é jovem, a gente quer uma Ferrari, quer uma coisa extraordinária, o último lançamento tecnológico, viagens e não sei mais o quê. Com o passar do tempo, nossos sonhos vão diminuindo. A gente para de sonhar. Quando a gente é criança, a gente sonha em ser um super-homem, ser um herói, ser um famoso, ser um gigante no mundo, ter superpoderes. A fase da vida é que, com o passar do tempo, nossos sonhos vão se tornando menores. Quando a gente é criança, a gente sonha que somos capazes de tudo, por isso o sucesso dos super-heróis. Mas antigamente os super-heróis combatiam o mal,
Eles lutavam pela justiça, eles queriam acabar com o mal do mundo. Nossos super-heróis hoje são diferentes, são outras referências. Depois a gente vai mudando até chegar a uma certa idade que os nossos sonhos às vezes não deixar que o mal faça parte da nossa vida. Nossos sonhos talvez não é cometer nenhuma injustiça, não prejudicar ninguém, defender a igreja do maligno, defender a igreja de gente que usa da igreja para promover ou para aparecer ou para se julgar importante. Eu defender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tentar cumprir o resto da vida a pequena missão na qual a gente acredita que Deus nos chamou. Celebrar a Eucaristia, perdoar pecados e cuidar bem de uma pequena paróquia, de uma pequena igreja em uma cidade desconhecida. E aí Jesus no Evangelho de hoje vai dizendo: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Um homem o encontra e o processo é muito rápido, né? Ele vai, cheio de alegria, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Viu? Quer dizer, são coisas que a pessoa dá valor. Um procura um tesouro. Ao encontrar, ele desfaz de tudo que tem com alegria. Desfazer de tudo que tem com alegria. Desfazer de tudo que tem com alegria. Vai e compra aquele campo. Eu encontrei uma alegria maior. O outro procura pérolas preciosas. Encontra, esse não fala com alegria, mas fala que desfaz de tudo e compra aquela pérola. Quando a gente vai descobrindo o reino de Deus, a gente padece nesse mundo, a gente sofre nesse mundo, a gente procura manter sonhos nesse mundo, mas a gente sempre fica se perguntando, mas quais são os tesouros que eu quero? E se esse reinar de Deus, essa realidade de Deus é um tesouro, eu preciso descobri-la. E descobrir isso é uma busca, é uma luta, é um exercício de oração constante. Descobrir esse tesouro, descobrir essa pérola preciosa, que é esse mundo de Deus, que é essa realidade de Deus que Jesus tanto fala, que Jesus quer nos mostrar, não é algo que a gente percebe de hoje para amanhã. Não é algo que a gente descobre assim na esquina ali. Não é algo que a gente tem um endereço de uma rua, uma quadra e um lote e está lá esse tesouro. Não é uma situação muito simples. As missas deveriam sim ser os sinais disso. As celebrações eucarísticas deveriam ser sempre um sinal do reinar de Deus. Mas em alguns momentos a gente está tão distraído, ou a gente entope a missa com tanta coisa, ou a gente começa a viver que a missa acaba sendo um teatro, de falatório, que a gente acha muito bonito, com muita coisa, com muito negócio, e a gente volta para casa simplesmente felizes porque os fogos apareceu no final, e o que eu guardo da missa? Os fogos no encerramento do festejo. Então a gente vai buscando nessa sabedoria e nesse ensinamento de Jesus, quais são os tesouros que eu tenho, quais são os tesouros que eu busco, quais são os valores que eu tenho, o que eu seria capaz de desfazer porque eu encontrei algo maior que me dá uma alegria maior, porque nós somos da cultura do acúmulo, nós somos da cultura do consumo, nós somos da cultura de que eu preciso sempre ter mais, buscar mais, comprar mais, e eu não paro com isso, não me livro disso. E cabe a todos nós buscar os nossos sonhos, pedindo a Deus que nos dê a sabedoria necessária para que a gente descubra esse reinado, descubra esse tesouro, essas coisas valiosas que me dão alegria e que me leva ao desapego. E ao me desapegar, eu tenho até um negócio aí, desapega, né? E ao me desapegar, eu descubro que eu tenho outra coisa que me dá alegria, que aquilo que eu me apegava não é mais importante. O importante agora é outras coisas. Essas coisas acontecem às vezes que eu percebo assim, quando alguém que é muito apegado às suas coisas, por exemplo, vira avô e avó, né? Aí pronto, a pessoa deixa de viver preocupada com aquilo e ela só quer saber de encontrar os netos, né? Ela deixa de se preocupar com certas situações, sofrer por certas situações
e quer só ver os netos, né? A vida mudou, encontrou um tesouro maior e mais importante do que aquilo outro que era motivo de sofrimento, é visitar os netos no final de semana. Então que Deus nos dê sempre a sabedoria de buscar novos tesouros e que esses tesouros novos da nossa vida nos levem a um desapego àquilo que às vezes nos escraviza e que esse tesouro seja sempre esse mundo de Deus, essas coisas de Deus misteriosas que Deus vai tentando mostrar para cada um de nós no modo dele viver, existir e estar presente na nossa vida. Um abraço e até mais.